Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Nelson Fulau e hoje vamos falar da estrutura primária e secundária da raiz. Antes de começarmos com a nossa aula, peço para que quem ainda não é inscrito, que se inscreva neste canal, compartilhem o vídeo para os colegas que precisarem desta informação e coloquem o vosso like. A raiz cresce em comprimento a partir de um tecido especial chamado meristema, formado por células situadas na ponta da raiz, protegida pela coifa. Temos aqui a coifa que protege um grupo de células que é um tecido. Esse tecido chama-se meristema, aqui nesta zona da figura. Da divisão destas células resulta o crescimento primário, que aprofunda a raiz no solo, ou aumenta o comprimento da raiz. O crescimento das plantas é indeterminado, isto é, pode crescer durante toda a sua vida. O crescimento primário é apresentado por gimnospermicas, angiospermicas, tanto monocotiledôneas como dicotiledôneas. Gimnospermicas são as plantas que não apresentam flor nem fruto, mas produzem semente. Estas plantas podem apresentar crescimento primário na raiz. Angiospermicas são as plantas mais comuns que apresentam flor e fruto, e também a semente. Também apresentam a estrutura primária, tanto monocotiledôneas assim como dicotiledôneas. Monocotiledôneas são as plantas cuja raiz tem esta estrutura e dicotiledôneas são as plantas cuja raiz apresenta esta estrutura, ou seja, raiz principal e raízes secundárias. Então, todo esse grupo de plantas tem o crescimento primário, ou apresenta a estrutura primária na sua raiz. O crescimento secundário existe apenas em gimnospermicas, lembrando que são as plantas que não possuem fruto nem possuem flor. E também podemos encontrar crescimento secundário nas dicotiledôneas lenhosas, ou seja, aquelas plantas que crescem e vivem por mais tempo. Vamos para a estrutura primária, focando somente na imagem. Temos aqui o desenho de uma raiz. Esta raiz, quando é cortada de forma transversal, vai se encontrar esta estrutura primária. Neste corte transversal, vamos encontrar duas zonas principais, que são esta, que chamamos de cilindro central, e esta, aqui é alaranjada, que é a zona cortical ou córtex, que é a mais longa. Epiderme, que é esta parte verde, é uma única camada de células vivas, algumas das quais se dilatam, formando pelos absorventes. Como sabemos, na raiz, temos a zona pilosa, a zona responsável pela absorção de água e sais minerais. As células que formam a zona pilosa são as células da epiderme. E o caso é este. Esta é uma célula que desenvolveu o pelo radicular. Zona cortical ou córtex, que é esta, alaranjada, esta zona aqui, formada por células vivas, chamado parênquima. Pode-se chamar esta zona por parênquima. Pode ter função de reserva, se formos a olhar, uma raiz cuja parênquima tem a função de reserva, é a mandioca. Aquela parte que nós consumimos é a parte de reserva de nutrientes. Tem também a função de elaboração de várias substâncias, por causa de algumas raízes que são medicamentos, ou de realização de fotossíntese. Endoderme. Endoderme é esta camada azulada. Última camada de células do córtex, com espessamento em forma de urnas monocotiledôneas e pontuações de Caspary em dicotiledôneas. Neste caso aqui, esta é uma raiz de plantas dicotiledôneas. Então, vamos dizer que as pontuações são de Caspary. Persículo é esta camada amarelada aqui. Estão a ver? Primeira camada de células da medula. Então, estamos na parte da medula, segunda zona.
Estas células têm a capacidade de se dividirem por mitose e estão relacionadas com a formação das raízes secundárias. Floema, tecido condutor, está aqui, zona azulada, um tecido condutor da seiva elaborada, formado por células vivas. E no centro vamos encontrar xilema, que é também um tecido condutor da seiva bruta, ou seja, água e seus minerais, formado por células mortas. O xilema e o floema dispõem-se alternadamente em feixes ou grupos simples, separados por células parenquimatosas, que se chamam raios medulares. As células, que chamamos de raios medulares, correspondem a esta zona laranja esbranquiçada, que vão separar xilema do floema. E este se encontra de forma alternada, ou seja, floema, depois os raios medulares, xilema, floema, raios medulares. Toda a estrutura que apresentamos é a estrutura das raízes das plantas dicotiledôneas, por ser a estrutura mais complexa. Se formos olhar na raiz, a estrutura primária da raiz monocotiledônea, vamos perceber que apresenta esta estrutura. Então, nas monocotiledôneas, o centro da raiz é ocupado por um parênquima medular, situando-se os feixes condutores à volta do cilindro central. Nas dicotiledôneas, o cilindro central é ocupado pelo xilema. Vejamos as diferenças aqui. Nas monocotiledôneas, o cilindro central não é ocupado por nem xilema nem floema, enquanto que na raiz das dicotiledôneas, o xilema encontra-se no cilindro central. Ou seja, o cilindro central é ocupado pelo xilema. Após a diferenciação da estrutura primária da raiz, as dicotiledôneas têm um número reduzido de feixes condutores, geralmente 4. Então, como estão a ver aqui, temos 1, 2, 3, 4 feixes condutores, neste caso floema. Nas monocotiledôneas, os feixes condutores são mais numerosos, geralmente mais de 10. Então, como estão a ver aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá, 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 blá. São muitos feixes condutores encontrados nas monocotiledôneas. Estrutura secundária da raiz. Da estrutura primária da raiz, vai ocorrer uma transformação para a estrutura secundária. Lembrando que a estrutura secundária só é encontrada em gimnospermicas e angiospermicas dicotiledôneas lenhosas. Então, essa estrutura secundária só podemos encontrar em 2 grupos de plantas. Como é que essa estrutura é formada, afinal? Estas são as etapas pelas quais a raiz, na estrutura primária, passa para a formação da estrutura secundária da mesma raiz. A estrutura secundária da raiz resulta da atividade de meristemas secundários, que produzem o seu engrossamento. Nas raízes mais velhas, aparece no cilindro central, um meristema constituído por uma faixa estreita, aqui, de células, que tem uma forma ondulada, forma de onda, passando por fora do xilema primário, temos xilema primário dentro, fora vamos encontrar esse meristema, e por dentro do floema primário. Então, temos aqui o floema, essa parte de dentro, atravessando os raios medulares. Então, já sabemos aqui, temos os raios medulares dentro do cilindro vascular ou cilindro central. Então, o meristema vai atravessando. Então, esta camada de meristema vamos chamar de câmbio vascular. O câmbio toma depois a forma circular. Este câmbio vai tomar a forma circular. Então, estamos aqui no lado C, essa transformação, originando o xilema secundário. Então, aqui já temos o xilema secundário,
está na forma circular para o interior da raiz, que se encontra no centro. E o floema secundário para o exterior. E no exterior, como estão a ver, 1, 2, 3, 4, esses feixes fazem parte ao xilema e ao floema, pode-se chamar agora de lenho e líber. Então, no lugar de dizer xilema, podemos dizer que este é lenho e este é o líber. Na periferia do córtex aparece outro meristema secundário. Córtex, esta parte esverdeada, chamado câmbio cortical ou felogêneo. Devido à atividade deste câmbio, origina-se para o interior da raiz um parênquima chamado feloderme e para o exterior células subverificadas que formam a exoderme, também chamada suber ou cortiça, e substituem a epiderme. O felogênio isola assim os tecidos exteriores da raiz, aqui, esses são os tecidos exteriores, a parte esverdeada, que não recebendo nutrientes morrem e caem, ficando deste modo o córtex mais reduzido. Então aqui, depois da queda da zona exterior, vamos ter o córtex mais reduzido, sendo este o feloderme, aqui, parte esbranquiçada, e o periderme, que é a parte preta. Então, de forma resumida, da estrutura primária ocorrem todos esses processos até a formação da estrutura secundária. Aqui estão os exercícios que devemos resolver para poder perceber se entendemos alguma coisa na aula de hoje. Exercícios muito simples e fáceis de fazer. Vamos a isso e muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de compartilhar e colocar o vosso like e se inscrever no canal.